que se ocupar e estudar dois personagens do Apocalipse? É muito importante. Porque em Apocalipse 22, 16 e 17 nós lemos: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Então é muito importante para nós, isso é uma revelação para a igreja. Quando Deus falou com Moisés, naquela chamada tampa da reconciliação, da Arca da Aliança, ele falou com Moisés em voz audível, como de uma pessoa para outra pessoa. E quando nós lemos a Torá, os 5 livros de Moisés, são palavras muito claras que Deus falou para Moisés. Lá não tem um sim, não, talvez, eu penso, espero. Não, são ordens claras para Israel sobre muitos assuntos de higiene, de sacrifícios, de justiça, bem claro. Então é estranho que hoje nós temos tanta dificuldade com aquilo que o anjo enviado revelou ao João, o apóstolo, lá em Patmos, onde foi escrito o último livro da Bíblia, mais ou menos no ano 95. E Deus revela todas essas coisas porque o nosso Deus, Ele quer cuidar de nós. Ele acha isso muito importante. Esse último livro da Bíblia é muito importante e foi muito negligenciado e está sendo negligenciado em muitas igrejas. Por que é para a igreja, se a igreja não vai passar pela maior parte desse período do Apocalipse, daquela época apocalíptica? E nós temos um paralelo lindo na Bíblia, quando Deus falou com Abraão, e ele disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Quando Deus falou da destruição de Sodoma e Gomorra, que Abraão, pessoalmente, não tinha nada a ver com isso. Ele até viu de longe a fumaça subir. Foi o Ló, meio encrencado. Vocês conhecem a história, certo? Mas Deus revelou tudo para Abraão. E Abraão até negociou 50 justos, 40 justos, 30 justos. Conhecemos a história. E Deus revelou isso para seu amigo. Em 2 Crônicas, em Isaías, Abraão até é chamado amado de Deus. Esse homem amado, Deus revelou a esse Abraão o que ele ia fazer. Também com Israel, aqueles 400 anos no Egito, muitas revelações. Era o privilégio do amigo de Deus. E isso hoje é o privilégio da noiva de Cristo, que somos nós. Certo? Deus não ocultou diante de nós o que Ele vai fazer com esse mundo. Eu não gosto muito quando eles fazem isso, né? Mas é uma boa ilustração de que, como muitas seitas e grupos puxam as promessas e a profecia para seu lado. As testemunhas de Jeová dizem: somos nós as tuas testemunhas do Apocalipse 11. Somos nós. Olha, você pode entrar na internet, você vai ver, eu imprimi um monte de coisas. Os adventistas dizem que essas tuas testemunhas é o Antigo e o Velho, o Antigo e o Novo Testamento. E aqueles 1260 dias são 1260 anos, eles falam da Revolução Francesa e um monte de coisas. Os muçulmanos dizem: não, nós somos as tuas testemunhas. Porque é incrível o esforço dos muçulmanos em tentar usar profecias bíblicas para fazer que eles indicam ao Alcorão e para que eles mostrem a verdade do Islã. Eles dizem: as tuas testemunhas era Maomé e um dos seus companheiros lá no começo do Islã. Eles puxam, eles dizem: as tuas testemunhas são muçulmanos. E quando nós olhamos no campo dos reformados, que são os mais sérios, que querem resgatar e guardar a herança da reforma, infelizmente, nós quase não achamos nada sobre o Apocalipse, que é muito triste, que é um fenômeno.
Por um lado, boas doutrinas, por outro lado, em questão de escatologia, que é a doutrina das coisas do fim. Eu acho que depois de 500 anos de reforma, temos que modernizar algumas coisas, certo? Como os adventistas, pensando que aquele grande terremoto foi lá em Lisboa, no século XVI, em 1700 e pouco. Como eles podem dizer isso? Que aquele terremoto de Apocalipse 16, 19 e 20 foi lá em Lisboa. A Bíblia diz que naquele terremoto apocalíptico, todas as ilhas do mundo serão removidas dos seus lugares, os montes vão desaparecer e todas as cidades dos gentios vão cair, não somente Lisboa. Vocês entendem isso? Como isso é perigoso quando nós puxamos essas interpretações sempre para o nosso campo. Nós temos que entrar na profecia sem preconceitos, sem uma opinião assim pré-formada. Muitos colocam as suas projeções na profecia. Claro, todo mundo quer ser o super-homem, os super-heróis. Nós somos as tuas testemunhas, né? E vendo um leão potente. Na verdade, é um gatinho. Muitos são assim, né? Aquele positivismo nas igrejas hoje, que não querem enxergar, tudo que é negativo é do diabo. Então, vamos cuidar com essas projeções. Outros estão em cima do muro. Sim, não, né? Como assim? Me ama, não me ama, ama, não me ama. E não querem nunca falar uma palavra firme sobre a profecia. É assim, tem que ser assim. Ou, você já viu isso? Surfando com motocicletas dentro de um tubo. É impossível. Muitas interpretações da Bíblia, em muitos grupos e denominações, são interpretações impossíveis, arrancados fora do contexto, que não tem nada a ver. Então são produtos assim, uma utopia, coisas realmente impossíveis. Ou esse fusquinha bonito, né? Olha, lindo, até uma era de duas cores, não sei como fizeram isso, mas é real. Assim eu quero chamar a herança da reforma em respeito da escatologia. Né? Que quando se pega uma Bíblia de estudo muito boa, a de Genebra, que é ótima, em questão de profecia é zero. É triste. Então vamos cuidar para acompanhar o desenvolvimento do plano de Deus também nessa época chamado tempos finais. Para outros, aqui uma explosão de uma bomba atômica um pouco manipulado, que parece um palhaço aqui. Outros dizem, olha meu amigo, não fala do anticristo, não fala do fim do mundo, isso é tudo palhaçada, esquece isso. A humanidade tem que salvar o planeta, tem que se esforçar, vamos nos unir com todo mundo contra o aquecimento global, e tudo isso é bobagem. Olha, nós temos muitos que pensam assim. E depois são atropelados pelos acontecimentos.